E aí, gente? Bom, voltando ao nosso conteúdo de geometria essa semana, né? Semana passada fizemos correção de simulado, então hoje voltamos. Na última aula, antes do simulado, eu deixei algumas atividades para vocês fazerem sobre relações trigonométricas aí no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Essas atividades estavam na página 44 do módulo verde, foi da número 1 até a número 27. E eu também deixei uma número 15, né, de uma outra página que a gente vai fazer depois. Então hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades para que vocês possam tirar possíveis dúvidas aí e entender o processo. Vamos começar pela número 21, já fiz o desenho aqui para dar uma adiantada. A número 21 fala assim, olha, uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? E aí na página 45 tinha use seno de 15 igual a 0,26, cosseno de 15, 0,97 e tangente de 15, 0,27. E tinha uma figura parecida com essa aqui, né? Claro que a do livro está mais bonitinha, aqui eu já dei uma simplificada. O que a gente tem aqui? Um triângulo retângulo. Eu quero saber esse x aqui, né? Que é o que está mostrando aí no livro. E falou que a rampa tem 10 metros. Então, primeiro vamos identificar aqui. Se o ângulo de 90 graus está aqui, a minha hipotenusa é o 10. Então, aqui está a minha hipotenusa. Ou seja, aqui é cateto e aqui é cateto. Agora eu vou identificar os catetos. Os catetos eu identifico com relação ao outro ângulo, né? Não é com relação ao ângulo de 90. Com relação ao ângulo de 15 graus, que foi o ângulo dado, este cateto aqui é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Ângulo de 15, o x está de frente para ele, está cá do outro lado. Então, isso aqui é o cateto oposto. Então, eu quero saber o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Qual fórmula que relaciona cateto oposto com a hipotenusa? É a fórmula do seno. Seno, no caso aqui de 15 graus, né? É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 15 graus foi dado aí na apostila, ele é igual a 0,26. Então eu vou substituir. No lugar do seno de 15 eu coloco 0,26. O cateto oposto é x. E a hipotenusa é 10. Então, eu tenho que 0,26 é igual a x dividido por 10. Multiplicando cruzado aqui, x é igual a 0,26 vezes 10, 2,6 metros. Então, quem sobe essa rampa se eleva a 2,6 metros. Opção D aí do nosso gabarito. Certo? Vou desenhar aqui a 27, aí já, aliás, a próxima é 22. Agora a 22, né? A 22 fala assim, um estudante precisou medir a altura de um edifício de 6 andares. Para isso, se afastou 45 metros do edifício e com um teodolito mediu um ângulo de 28 graus, conforme a figura abaixo. Então, aqui está o teodolito. O ângulo de 28 graus, esse aqui é o prédio, tá? Eu não desenhei o prédio, não, só fiz a reta aqui para poder imaginar. Eu quero saber a altura do prédio, então eu quero saber isso aqui. Vamos lá. O ângulo de 90 graus está aqui, então a minha hipotenusa está de frente aqui. Aqui está a minha hipotenusa. Então, cateto e cateto. Com relação ao ângulo de 28 graus, o x ele é cateto oposto, está de frente. Então, aqui, cateto oposto. Se esse aqui é o cateto oposto, 45 é o cateto adjacente. Identifiquei, agora é só jogar na fórmula. Eu quero saber o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Qual que é a fórmula que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Então, tangente de 28 graus, nesse caso, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente.
A tangente de 28 graus, no texto aí falou, é igual a 0,53. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 45. Então é só multiplicar cruzado. X é igual. 45 vezes 0,53 é igual a 23,85 metros. Então o prédio mede 23,85 metros, que é a opção B aí do nosso gabarito, correto? Questão 24, porque a 23 eu resolvi na videoaula passada, né? A 24 fala assim: observando o triângulo da figura, podemos afirmar que cosseno de alfa menos seno de alfa dividido por 1 menos a tangente de alfa vale. Então eu quero o valor dessa expressão. Cosseno de alfa menos seno de alfa sobre 1 menos a tangente de alfa. Para eu resolver essa expressão, eu preciso do valor do cosseno, do seno e da tangente. Eu não tenho o valor de nenhum dos três. Para eu encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente, eu preciso da hipotenusa e dos dois catetos. Eu tenho a hipotenusa, que é o 5. Eu tenho um cateto, que é o 1, mas eu não tenho esse outro cateto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir esse cateto aqui. Triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa em um cateto, falta o outro cateto, como é que eu resolvo? Teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado. Cateto ao quadrado, 1 ao quadrado. O outro cateto ao quadrado, x ao quadrado, certo? 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1, mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25. Esse 1 aqui troca de lado, menos 1. Então, x ao quadrado igual a 20, menos x ao quadrado igual a 25 menos 1, 24. Tá doido? X ao quadrado, aliás, x é igual a raiz quadrada de 24, né? O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. 24 não tem raiz exata, a gente fatora. Fatorando o 24, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. X é igual a, corta, joga para fora, 2. Raiz de 2 vezes 3, 6. Então, o x aqui é 2 raiz de 6, correto? Agora que eu já tenho a hipotenusa e os dois catetos, eu vou poder resolver. Deixa eu trocar de cor aqui, para poder dar uma contribuída. Hipotenusa está aqui, ok. Com relação ao ângulo alfa, esse x aqui, ele é cateto o quê? Ele está de frente para o ângulo, então ele é cateto oposto. Então o x, que é o 2 raiz de 6, é o cateto oposto. Se x é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente. Beleza, tem o cateto oposto, tem o cateto adjacente. Vamos lá, vamos começar pelo seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa é igual a cateto oposto, é o x, 2 raiz de 6, sobre hipotenusa, que é 5. Então, o seno é igual a 2 raiz de 6 sobre 5. Cosseno. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é igual a... Melhora esse alfa, que ele ficou muito feio. Aí. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, 1 sobre hipotenusa, que é 5. Então, o cosseno é 1/5. Agora, tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa é igual. Cateto oposto é o x, 2 raiz de 6.
Cateto adjacente é o 1. Então, ficaria 2 raiz de 6 sobre 1. A gente não coloca, né, sobre 1. Então, só o 2 raiz de 6. Então, eu tenho o valor do seno, tenho o valor do cosseno e tenho o valor da tangente. Agora, eu posso resolver a expressão que quer que eu resolva. A expressão que quer que eu encontre o resultado é essa aqui, ó. Cosseno de alfa menos seno de alfa dividido por 1 menos a tangente de alfa. Cosseno de alfa vale 1/5. Então, 1/5 menos seno de alfa vale 2 raiz de 6 sobre 5. Deixa eu endireitar esse 5 aqui. Tá difícil. Melhor. Sobre 1 menos tangente de alfa. 2 raiz de 6. Então, eu tenho aqui 1 sobre 5 menos 2 raiz de 6 sobre 5. Aqui em cima, eu tenho denominador comum, né? Então, eu posso escrever assim, ó. 1 menos 2 raiz de 6 sobre 5, com um 5 só embaixo. Só juntei, porque é subtração de fração com denominador igual. Sobre 1 menos 2 raiz de 6. Divisão de fração, certo? Copia a primeira, 1 menos 2 raiz de 6 sobre 5, vezes o inverso da segunda. Então, aqui está sobre 1, eu vou inverter. 1 sobre 1 menos 2 raiz de 6. 1 menos 2 raiz de 6 aqui em cima, 1 menos 2 raiz de 6 aqui embaixo. Eu posso cortar. O que sobrou? 1 em cima e 5 embaixo. Então, o valor dessa expressão é 1/5. 1/5 é a letra A aí do nosso gabarito, certo? Questão 26. A questão 26 fala assim, olha, considere o triângulo ABC, retângulo em C, e o ângulo alfa, aliás, e alfa, o ângulo BAC. Essa apostila está falando que é o ângulo AC, mas não é ângulo AC não, é ângulo BAC, o ângulo alfa, mas a figura está aí para resolver esse problema. Sendo AC, então a distância de A até C é igual a 1, e o seno de alfa igual a 1/3, quanto vale a medida da hipotenusa desse triângulo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo aqui, o ângulo de 90, aqui vale 1. Primeira coisa, trocar de cor. Se aqui está o ângulo de 90 graus, aqui está a hipotenusa. E aqui é cateto e aqui é cateto, certo? Com relação a alfa, que é o outro ângulo, esse aqui é o cateto oposto, porque ele está de frente. E esse aqui, obviamente, é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto adjacente e me deu o valor do seno, né? Falou que o seno de alfa é igual a 1/3. Lembrando que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu vou chamar a hipotenusa de x e eu vou chamar o cateto oposto de y. Eu preciso encontrar a hipotenusa, eu preciso encontrar o x. O que falou aí? Ó? Falou o seguinte, falou que o seno é igual a 1/3, certo? Então eu posso dizer que seno de alfa é igual. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa é 1/3, então 1/3 é igual. O cateto oposto eu chamei de y. A hipotenusa eu chamei de x. Então eu tenho que 1/3 é igual a y sobre x. Multiplicando isso aqui cruzado, eu posso dizer que x é igual a 3y, não é mesmo? Uma relação que eu não consigo seguir com ela adiante, porque eu tenho duas letras, mas eu posso parar aqui. O que é que eu vou fazer?
Eu tenho um lado, eu tenho outro lado e eu tenho outro lado. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? X. Então, x ao quadrado. Quem são os meus catetos? Y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu tenho duas letras diferentes, não tenho como trabalhar. Mas eu sei que x é igual a 3y. Então, eu vou substituir. Eu vou trocar o x por 3y. Então, vai ficar 3y ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1, né? Já vou resolver isso aqui. 3y elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Y elevado ao quadrado igual a y ao quadrado mais 1. Agora eu tenho uma equação com uma letra só. Então, letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 9y ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 1. 9y menos 1y, 8y ao quadrado é igual a 1. Y ao quadrado é igual a 1 oitavo. Se y ao quadrado é igual a 1 oitavo, y é igual a raiz quadrada de 1 sobre 8, certo? Raiz quadrada de fração, eu tiro a raiz do de cima, tiro a raiz do de baixo. Raiz quadrada de 1 é 1. 8 não tem raiz quadrada. 8 a gente fatora, que dá 2 ao quadrado vezes 2. Corto para jogar para fora. Então, y é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Cheguei no valor do y, mas eu tenho que racionalizar. Eu não posso deixar raiz no denominador. Racionalizar, eu vou multiplicar pela raiz que está aqui embaixo, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Y é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 4. Isso aqui vira raiz de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 4, 2. Então, raiz de 2 sobre 4. Encontrei o y. O y é igual a raiz quadrada de 2 sobre 4. Mas eu não quero saber y. A pergunta do exercício é: qual o valor da hipotenusa? A hipotenusa, no meu desenho, é x. Certo? Se ela é x, eu sei que x é igual a 3y. Então, vou substituir aqui, ó. X é igual a 3 vezes. O y eu já descobri que vale raiz de 2 sobre 4. 3 vezes raiz de 2 sobre 4. 3 raiz de 2 sobre 4. O x é igual a 3, a hipotenusa é 3 raiz de 2 sobre 4, que é a letra D aí do nosso gabarito, certo? Questão 27. A questão 27 fala assim, olha, dois edifícios, x e y, o x é esse menorzinho aqui, e o y é o grandão de cá, estão um de frente para o outro num terreno plano. Um observador no pé do edifício x, no ponto P, então ponto P, mede um ângulo alfa em relação ao topo do edifício y, no ponto Q. Depois disso, no topo do edifício X, no ponto R, que forma, de forma que RPTS forma um retângulo e QT seja perpendicular a PT. Esse observador mede o ângulo beta em relação ao ponto Q no edifício Y. E aqui tem um T. Tem a figura e fala o seguinte, virando a página. Sabendo que o edifício Y, que o edifício X é de 10 metros, então aqui mede 10 metros, o edifício X, e que 3 tangente de alfa é igual a 4 tangente de beta,
a altura H do edifício Y, então eu quero saber a altura do edifício YH em metros. Então me deu isso aqui. Falou que aqui é perpendicular, então aqui forma um ângulo de 90 graus. Se isso aqui forma um retângulo, aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Então isso aí tudo foi falado no texto. Eu quero a altura do prédio. Gente, se daqui até aqui vale 10, e isso é um retângulo, essa parte de baixo também vai valer 10, né? Daqui até aqui também vai valer 10 metros. Eu vou chamar essa parte aqui de cima, esse restinho aqui, de Y. Pode chamar de X, de A, de B, da letra que você quiser. Essa é a diferença. E vou chamar essa distância aqui, ó, entre os dois prédios, de X. Então, distância de um prédio até outro X, 10 e Y, isso já vai ser o suficiente para mim. Por quê? A informação que me deu é da tangente. A fórmula da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Primeiro a gente vai olhar o triângulo grandão aqui, ó, o do alfa. O ângulo alfa está aqui. O cateto oposto a ele é o lado de cá, esse lado todo, a altura. A altura desse prédio é 10 e o pedaço ali que eu chamei de Y, né? Então eu posso dizer que a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente. Tangente de alfa é igual. O cateto oposto é isso aqui tudo. 10 mais Y. Y mais 10, tanto faz a ordem. O cateto adjacente é o lado aqui de baixo, que eu chamei de X. Então, a tangente de alfa é 10 mais Y sobre X. Agora, vamos olhar a tangente de beta. Tangente de beta é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta é igual... Olha que B feio. Cateto oposto. Beta está aqui. O ângulo de 90 está aqui, então aqui é a hipotenusa. O cateto oposto é quem está do lado de cá. Esse pedaço aqui, ó, que é o Y. O cateto adjacente é esse pontilhado azul aqui, ó. Esse pontilhado azul é igual a isso aqui, né? Porque os prédios estão na verticais, eles não são inclinados. Então, se aqui embaixo mede X, aqui também vai medir X. Então, a tangente de beta é Y sobre X. Tangente de alfa, 10 mais Y sobre X. Tangente de beta é Y sobre X. O que o exercício falou? Que 3 tangentes de alfa são iguais a 4 tangentes de beta. Então, eu vou usar essa relação. 3 tangentes de alfa é igual a 4 tangentes de beta. 3 vezes tangente de alfa, 10 mais y, aliás, botar tudo dentro de parênteses, sobre x, que é igual a 4 tangentes de beta. Tangente de beta, y sobre x. 3 vezes 10, 30. 3 vezes y, 3y sobre x. 4 vezes y, 4y sobre x. Eu tenho x aqui embaixo e tenho x aqui embaixo. Eu posso cortar, né? Porque se você multiplica cruzado, eles vão sumir. Então, o que sobrou? Que 30 mais 3y é igual a 4y. 30 é igual a 4y. Esse 3y passa para o outro lado, subtraindo. 30 é igual a y. Ou y é igual a 30. Então, eu descobri que esse pedaço aqui vale 30. O desenho é fora de proporção? Totalmente, né? Porque aqui embaixo vale 10 e esse pedacinho vale 30. Mas não é o meu, não. É do livro mesmo. Então, aqui vale 30 e aqui vale 10. Qual que vai ser a altura do prédio, então? 10 mais 30. O H, 10 mais 30,
H igual a 40 metros, a altura do prédio. 40 metros é a letra D do gabarito aí. Beleza? E aí, gente, ficou faltando a gente resolver lá na página 59, a número 15, né? Que é uma questão de Cefet-Coutec. Tá aqui no quadro. Ela fala o seguinte: a figura abaixo mostra um muro de tijolos das fileiras ímpares. Não, pera. A figura abaixo mostra um muro em que os tijolos das fileiras ímpares estão sempre alinhados entre si, e nele foram desenhados 2 triângulos. Então tem uma parede de tijolos aí e 2 triângulos desenhados. Eu não desenhei a parede de tijolo porque não era o nosso objetivo. Eu desenhei um tijolo dessa parede. Todos os tijolos desse muro são iguais. Eu não sei quais são as dimensões, mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse tijolo tem X de comprimento e ele tem Y de altura. Cada tijolo desse tem X de comprimento e Y de altura. Todos são iguais, certo? O primeiro triângulo, que é o primeiro triângulo aí que tem o ângulo alfa, aqui embaixo ele mede um tijolinho de comprimento. Então ele tem X. E a altura dele também é de um tijolo. Então aqui vai ser Y. O segundo triângulo, que é o triângulo beta, aqui embaixo de comprimento ele tem um tijolo também. Então vai ser X. Mas de altura ele tem 3 fileiras de tijolo, né? Então são 3 tijolos. Cada tijolo tem Y. Y 3 vezes 3Y. Então é isso aqui que eu tenho. O tijolo é retangular, então ele tem ângulo de 90 graus. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então significa que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também eu vou ter o ângulo de 90 graus. Então são 2 triângulos retângulos. Ângulo de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Com relação a alfa, o Y é cateto oposto e o X é cateto adjacente. Ângulo de 90 graus, hipotenusa. Com relação a beta, 3Y é cateto oposto e X é cateto adjacente. Eu quero saber aí, sabendo que os tijolos são iguais, pode-se concluir corretamente que qual relação eu consigo estabelecer aí? O que eu tenho? Eu tenho cateto oposto que é Y, cateto adjacente que é X. Cateto oposto que é Y, cateto adjacente que é X. Eu estou trabalhando só com catetos, na hipotenusa eu não tenho de nenhum deles. Quem é que trabalha só com cateto? É a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é essa fórmula. Vamos fazer a tangente de alfa? Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa é igual cateto oposto, Y. Cateto adjacente, X. Então a tangente de alfa é Y sobre X. Marca ela aqui. Vamos fazer a tangente de beta agora. Tangente de beta é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta é igual cateto oposto a beta, 3y. Cateto adjacente a beta, x. Então, olha aqui, ó. A tangente de alfa é y sobre x. A tangente de beta é 3y sobre x. Qual que é a relação que a gente consegue estabelecer com relação a essas duas tangentes? Y sobre x, 3y sobre x. Tangente de alfa... Aliás, não, vou escrever o valor primeiro.
y sobre x, que é a tangente de alfa, 3y sobre x, que é a tangente de beta. Olha para isso e olha para isso. O que eu tenho que fazer com isso aqui, com essa fração, para eu ter essa fração aqui? Eu tenho que fazer isso aqui, né? 3y sobre x, eu escrevo sobre 3, é igual a 3 que multiplica y sobre x, não é mesmo? Certo? 3y sobre x é 3 que multiplica y sobre x, certo? Y sobre x não é a tangente de alfa? Então eu posso dizer que a tangente de alfa é igual a tangente de beta. O que eu tenho que fazer com a tangente de alfa para ela ficar igual a tangente de beta? Multiplicar por 3. Então, 3 vezes a tangente de alfa é igual a tangente de beta. A tangente de beta é igual a 3 vezes a tangente de alfa. Qual relação que é essa aqui? Essa aqui é a relação A, que está aí, ó. Tangente de beta é igual a 3 tangentes de alfa. Então, a opção que a gente marca é a letra A, certo? Então, finalizamos a nossa correção aqui. Qualquer dúvida, esclarecimento que precise, entre em contato comigo. Eu vou mandar aí junto com essa videoaula um PDF com mais alguns exercícios sobre relações trigonométricas para vocês trabalharem mais um pouquinho aí e se ambientarem com esse conteúdo, tá bom? Até a nossa próxima aula, gente.